aqui. Aí o fazendeiro voltou, a família voltou. Pode falar. Ele disse, escuta, é verdade mesmo que o senhor pagou aquela fortuna lá para eu ser livre? É verdade. Mas eu não estou entendendo, não se faz isso. Ele diz, mas nós somos cristãos e eu comprei você para te dar liberdade. E não só isso, você agora é um da minha família, pode ficar à vontade. Esse escravo, chorando, soluçando, emocionado, olhou para o fazendeiro e disse, puxa, eu não acredito que alguém seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu estou tão emocionado, tão feliz pelo que o senhor fez por mim, mas tão feliz, que a partir de hoje eu quero ser o seu escravo. Pergunta, qual a diferença de ser escravo antes e ser escravo depois? Tem diferença? Claro que tem. Uma grande diferença. Antes, ele era escravo na base da força, da borracha, da violência. Assim ninguém quer ser. Mas agora não. Agora ele foi comprado. Ele foi liberto. Ele foi salvo. E agora, como gratidão, ele vai fazer tudo o que ele fazia, só que com alegria no coração. Tem uma diferença? Tem, senhores. Antes de conhecer a verdade, antes de conhecer Jesus, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas um dia Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Um dia Jesus pagou o preço na cruz, derramou seu sangue, se entregou por nós. Ele sofreu terrivelmente e lá na cruz abriu os braços e se entregou por você. Agora você olha para ele e diz, Jesus, o senhor fez tudo isso por mim? E Jesus diz, foi por você. Mas Senhor, eu não mereço, o que eu fiz de bom? Você não fez nada, você era escravo, mas eu morri na cruz por você. Aí você olha para Jesus e diz, Senhor, eu não mereço isso, mas já que o Senhor fez tudo isso por mim, me libertou da escravidão, me deu a salvação, agora, Senhor, eu quero ser o teu servo, não o teu escravo, mas o teu servo. Por isso que nós cristãos somos servos de Deus. Deus não quer nenhum servo na base da força. Se devolver o dízimo para você é força, não devolva. Se usar uma roupa decente para você te faz infeliz, está errado. Compreendeu o que eu estou dizendo? Se frequentar a igreja para você é um peso, não acaba nunca esse culto, que coisa chata, tem coisa errada com você. Se cantar hinos não é agradável, tem coisa errada. Entende o que eu estou dizendo? Se isso aqui é escravidão para você, está errado. Mas se você entende que Jesus te comprou na cruz, pagou o preço, te libertou, te resgatou, te lavou com o sangue dele, se você entende que ele pagou o preço por você, te libertou das mãos do inimigo, então agora você diz, Jesus, eu não sei o que fazer para te agradecer. Eu não posso pagar porque já está pago e ninguém pode pagar a salvação é de graça e é pela graça, ninguém pode fazer nada para pagar. Mas eu tenho uma coisa, Senhor, eu quero te agradecer. E tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Não para eu ser salvo, mas para te agradecer pela salvação que o Senhor me ofereceu. Aí, irmãos, a igreja fica legal. O culto é agradável. Você vai querer ser batizado. Nada vai ser pesado se você entende que a salvação veio e agora a tua obediência é por amor e não por temor. É por gratidão e não pela força. Aí muda tudo. Sabe aquele problema que muitas pessoas falam assim, por que não pode ir em tal lugar? Por que não pode beber isso? Por que não pode comer aquilo? Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Sabe essas questões todas? Elas desaparecem quando você entende o princípio básico da salvação, que é isso aqui. O homem disse, eu estou tão feliz porque o Senhor me comprou, que agora eu quero ser o seu escravo. Ou seja, eu farei tudo para o Senhor. Irmãos, antes de eu ser adventista, eu era sacristão, e você já sabe a minha história. Olha, eu passava, terminava a minha reunião, a missa, a gente ia fazer uma série de coisas, eu, o padre, todo mundo, a gente saía para fazer umas coisas. E a gente passava a noite, muitas vezes, na rua, em bailes, essas coisas. Salões, né?
Hoje, eu sou evangelista da igreja, eu trabalho muito mais, e minha vida é muito mais corrida do que antes. Muito mais. Só que eu faço uma coisa que eu gosto. Eu faço uma coisa que eu amo fazer. Então isso para mim não é um peso, é um prazer. Agora, fazer o que você não gosta, aí é complicado. Mas fazer o que você gosta é um prazer. Amém? De Itaquera, zona leste de São Paulo, andando, olhei para cima e perguntei: Senhor, o Senhor conhece minha família? Deus falou: conheço. Lembra que eu contei isso aqui ontem? Quando eu falo Deus falou, conheço, Deus falou em minha mente, eu entendi Deus falando para mim isso. E eu perguntei para Deus: o Senhor pode converter minha família? E eu imaginei Deus respondendo: claro que eu posso. E eu disse: se o Senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. Lembra de ontem? Falei isso aqui. Irmãos, as 3 promessas vocês lembram. A primeira era: eu formaria uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Nós somos em 10 pessoas em casa, são 7 homens, 1 mulher, 8 filhos, papai e mamãe, 10. É um bocado de gente. A segunda promessa era ir a Aparecida do Norte e implantar a nossa igreja lá, porque não tinha. E a terceira promessa era um dia pregar o evangelho em Roma. Foi as promessas que eu fiz, e eu disse ontem que eu não sabia o que eu estava dizendo, mas eu disse. Depois daquela oração, passaram 5 anos. 5 anos depois, a minha família quase inteira se converteu. Dos 8 irmãos, sendo 7 homens e 1 mulher, 6 se converteram. Uma maravilha, uma bênção. Só não é maior porque faltavam 2. Mas imagina que vitória. Eles se converteram. Dos que se converteram, 2 eram jogadores de futebol profissional. Um já estava sendo transferido de um time profissional para o outro, contrato fechado com Palmeiras. Palmeiras é um time grande de São Paulo. E quando ele estava indo de Minas Gerais, um time de Minas, para o time de São Paulo, ele passou em casa para falar com a família, acertar, e ao passar em casa, o Espírito Santo pegou ele lá em casa. Ele nunca mais voltou para a concentração. Se tornou adventista do 7º dia. Resumindo, um cristão. O outro era também profissional de futebol no time do São Bento do Sorocaba. É um time que às vezes está na primeira, às vezes não está na segunda, enfim, está naquele sobe e desce. Mas é um bom time. Esse tinha uma empresa e deixou a sua empresa, deixou o futebol para ser também servo de Deus. Hoje na minha casa nós somos, estou falando dos irmãos, só dos irmãos. Nós somos, dos 8 são 6 cristãos adventistas e dos 6 são 5 pastores. Deus seja louvado. Deixar o futebol para ser cristão, pastor, tem que ser por amor a Jesus. Porque esse futebol é um negócio. Vocês veem aqui na cidade, aqui nesse país, tem aí uns times aí que mexem com a cabeça de todo mundo. E eles deixaram tudo isso para serem ministros do evangelho. É um milagre, não é um milagre? Deus seja louvado. Aí Deus fez a parte dele, converteu quase toda a minha família. E agora eu tinha 3 promessas. Uma era ir para Aparecida, a outra formar uma equipe com os meus irmãos. Eu fui para Aparecida. Só que eu fui sozinho, porque minha família era recém-convertida. Não dava para me ajudar ainda, eles não tinham ainda sabedoria e preparo para fazer esse trabalho. Eu fui sozinho, depois 2 deles foram também para lá. Mas fui para Aparecida. O trabalho de Aparecida foi um dos trabalhos evangelísticos mais incríveis da minha vida. Aparecida é uma cidade muito interessante. Você pensa que todo mundo que está lá é religioso, né? Não é. Quem mantém e sustenta a cidade de Aparecida são os de fora. Os que trabalham ali, poucos são fiéis católicos. Para quem não sabe, a cidade de Aparecida é o 2º Vaticano do mundo. O primeiro é lá, o segundo é lá no Brasil. É um negócio impressionante. Só que quem sustenta Aparecida não são as pessoas de Aparecida. As pessoas de Aparecida, eles fabricam as imagens. E o cara que fabrica a imagem não crê naquilo que ele fez. Entendeu onde eu quero chegar? Eles fabricam e eles vendem. Mas quem crê naquilo são os de fora. E isso me surpreendeu. As histórias de Aparecida, se eu for contar todas, temos que fazer outra semana. Como não temos outra semana já na sequência,
Então eu devo dizer só algumas coisas.